E como estava previsto, a Citroën apresentou nesta quarta-feira o Basalt aqui no mercado brasileiro. O produto, então, é o terceiro integrante do programa C-Cubed, um irmão de projeto aí do Citroën C3 e também do C3 Aircross. O SUV Coupé também já é produzido lá em Porto Real, no Rio de Janeiro, ao lado aí dos irmãos, né? Então, o Citroën Basalt terá como grande apelo a silhueta SUV Coupé e também o ótimo porta-malas aí, né, beirando 500 litros de capacidade e também uma cabine ali bem espaçosa para 5 ocupantes. O produto aí também conta com um diferencial relevante, que é uma opção de acesso aí com preço bem mais competitivo, oferecendo então motor 1.0 aspirado associado ao câmbio manual. Então eu reuni aqui alguns dados apresentados aí pela própria Citroën para dividir aqui com vocês, depois a gente fala um pouquinho das credenciais técnicas aí do Basalt e retornamos aqui para a conclusão. Então vamos lá. Eu começo aqui apresentando a vocês algumas telas, né, preparadas pela própria Citroën, falando aqui inicialmente da plataforma, então, que sustenta o projeto aí do Citroën Basalt, né? No caso, a arquitetura CMP, que foi desenvolvida pela Peugeot Citroën, né? Hoje as marcas integram aí o portfólio da Stellantis, né? Então, entre as suas vantagens, ela oferece aqui, né, uma ótima robustez estrutural, também é composta por aços de última geração, como a gente vai conferir, né? Tudo isso resulta em um bom comportamento dinâmico, aprimora aqui o espaço e conforto interno, e ele também conta aqui, né, com uma suspensão projetada, pensada aqui para o nosso piso. Falando um pouquinho agora da estrutura do modelo, então 30% é baseado em aços de alta resistência, 22,5% em aços de alta resistência aqui mais sofisticados, e 7,5% da estrutura aqui do Basalt é de aços conformados a quente, né, que de fato confere um nível de rigidez muito superior aí para a estrutura, né, o que favorece não só o comportamento dinâmico, mas também eleva o nível de segurança aqui estrutural do Basalt. A suspensão, né, até por conta da faixa de mercado na qual o Basalt atua, ela não traz nenhuma surpresa, é bem convencional, no caso aqui McPherson na dianteira e eixo de torção traseira, porém com todo um ajuste, um preparo, uma calibração aqui, né, para o nosso piso. Falando um pouquinho agora aqui das dimensões, então o Basalt é um SUV compacto propriamente dito, ele registra aqui 4,34 m de comprimento, ponto muito positivo para os 2,64 m aqui de entre-eixos, que resulta então em uma cabine bem espaçosa ali, em especial no espaço para as pernas dos ocupantes ali do banco traseiro. O modelo também tem um vão livre aqui em relação ao solo de 208 milímetros, também bons ângulos aqui de ataque, né, de 21 graus e de saída de 28 graus. A Citroën aqui apresenta na largura total do Basalt, né, de pouquinho, né, gravitando ali em 2 metros, porém considerando aqui os retrovisores, se a gente desconsiderar os retrovisores, né, que é o padrão usual, a gente tem uma largura em torno de 1,76 m, como a gente observa no Basalt já comercializado na Índia. E a altura aqui do modelo fica em 1,58 m, né, o que favorece aqui também essa queda aqui mais pronunciada do teto. Agora chegamos a um atributo aqui muito favorável ao Basalt, que é o porta-malas, né? Então, o modelo tem um compartimento de bagagens aqui com capacidade para 490 litros, de acordo com o padrão VDA, que é o tradicionalmente aceito, né? Basicamente, aí o Basalt só perde para o primo, né, da Fiat, quando a gente olha para o portfólio da Stellantis, no caso, um Fiat Fastback, que supera ali, né, essa faixa dos 500 litros de acordo com o padrão VDA. Mas, de qualquer forma, é um compartimento, aqui, um porta-malas muito bom aqui presente no Basalt. Eu destaquei aqui também outra tela da Citroën, falando aqui do conforto vibracional, então que cria, né, aquela sensação de flying carpet, ou seja, um carro que absorve muito bem as irregularidades do piso, né? Então, no caso, o Basalt aqui registrando, né, uma vibração com uma frequência de 1,25 Hz, bem melhor, portanto, aí, do que a média da concorrência, que foi de 1,53 Hz. Então tem esse cuidado aí também em oferecer um conforto também superior aos ocupantes. Bom, falando um pouquinho aqui das versões, antes eu gostaria de fazer um esclarecimento importante, tá, pessoal? Enquanto eu produzo aqui esse vídeo, a Citroën ainda não apresentou os valores aqui do Basalt, porém, creio eu que até a publicação aqui do conteúdo da marca já deverá ter liberado esses valores, e aí eu acrescento então na descrição aqui do conteúdo e também no primeiro comentário aqui os valores completos aqui do Basalt.
Então, o modelo terá uma configuração de entrada, no caso a fio, com motorização 1.0 aspirada, tá? Associada aí ao câmbio manual 5 marchas. Nesse catálogo, então, o Basalt aqui ele já sai de fábrica com 4 airbags, o painel de instrumentos digital, câmera de ré, central multimídia, né, com suporte ao Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, além de rodas de liga leve aro 16 polegadas, trio elétrico e o sistema de som aqui com 6 alto-falantes, né? Depois, a Citroën oferece como um catálogo imediatamente superior a configuração fio, porém com motor 1.0 turbo, né, no caso 1.0 GSE, associado ao câmbio automático CVT. O modelo também conta aqui com 4 airbags, na grande diferença mesmo fica por conta aí da motorização sobrealimentada. Em seguida, a configuração topo de linha será a Shine, também aí com motor 1.0 turbo e o câmbio CVT. Aí sim, a gente observa aqui um pacote de itens de série mais completo, né, com o ar-condicionado automático digital, revestimento interno premium, faróis e neblina, o encosto de cabeça traseiro com abas, o limitador e o regulador de velocidade, protetor dos para-choques dianteiro e traseiro, as rodas de liga leve têm um acabamento diferenciado, né, diamantado, porém preservam aqui o aro 16, o Basalt Shine também conta com um sensor de estacionamento, e o volante com revestimento premium e o teto Biton, né? No caso a tonalidade contrastante, que será um item opcional. Para essa etapa aqui de lançamento, né, a Citroën preparou também uma série especial First Edition, baseada no motor 1.0 turbo e no câmbio CVT, que acrescenta então, né, os logotipos aqui próprios da versão. Ela terá uma cor especial, além de rodas de liga leve, também aro 16, porém com finalização com uma cor escurecida. Ele sai de fábrica também com soleira de porta, tapetes especiais e o interior escurecido. Falando um pouquinho aqui das opções de cores, né? Então o Basalt poderá ser adquirido nas tonalidades preto perlanera, o branco banquise, cinza artense, cinza grafito, o vermelho rubi e o azul Cosmo Blue, que você confere aqui na imagem. Além disso, apenas a configuração First Edition terá como opção aqui o branco nacré, no caso aí com acabamento perolizado. Agora eu separei aqui os dados técnicos aqui de propulsão, né, das duas opções mecânicas aí do Basalt. Então, falando um pouquinho aqui da configuração 1.0 aspirada, né, então ela oferece esse propulsor que vai trabalhar então com um câmbio manual 5 marchas. Trata-se aqui de uma configuração extremamente racional do Basalt, né? Então orientada a quem busca mais um compromisso superior em termos de economia de combustível do que desempenho. Então ele alcança até 75 cavalos com etanol, 10,5 kgfm de torque com etanol. Vale destacar, né, que a gente tem um peso aqui em ordem de marcha de 1.120 kg, o que ajuda, né, a não sacrificar tanto assim o desempenho do modelo. De qualquer forma, a gente tem médias aqui bem interessantes de consumo, né, no caso 13 km por litro na cidade com gasolina e 14,6 km por litro na estrada também com gasolina. Pelo menos nessa etapa inicial, a Citroën não divulgou aqui o dado de 0 a 100 do Basalt aspirado. Pode ser até uma estratégia da marca aí para uma questão do lançamento, né? Porque de fato o desempenho não será o forte do Basalt aspirado, provavelmente a aceleração de 0 a 100 será bem mais lenta, né, em relação aos concorrentes aí, com motorização 1.0 turbo, por isso a Citroën não quer entrar aí nesse mérito, né, pelo menos nessa etapa aqui de lançamento do produto, né? Eu cheguei a entrar em contato com a marca, eles de fato me informaram que as equipes ali de engenharia e também de homologação do produto, elas terminam aí de validar alguns dados, né? Mas enfim, eu acho que de fato a Citroën vai segurar nessa informação para uma etapa posterior, para ninguém reclamar, né, dessa falta de desempenho aqui do Basalt aspirado, que de fato não é a proposta do modelo. Para quem quer uma performance elevada, aí sim vale a pena migrar aqui para as opções, né, com motorização 1.0 turbo. Aí nesse caso o Basalt alcança até 130 cavalos com etanol, torque de 20,4 kgfm e um peso em ordem de marcha aqui em torno de 70 kg maior, né, registrando aqui 1.191 kg, considerando aqui a versão topo de linha Shine. As médias de consumo aqui do Basalt Turbo, né, de fato, elas são piores em relação ao do modelo aspirado, porém, ele é capaz aqui de acelerar de 0 a 100 em 9,7 segundos, que é um tempo já muito bom, né, uma aceleração nessa casa aqui já denota um desempenho mais do que suficiente
para rodar aí na cidade, na estrada, mesmo quando carregado e com bastante desenvoltura. Então as parciais de consumo ficam em 11,9 km por litro na cidade com gasolina e 13,7 km por litro na estrada, né, também com gasolina. De fato, são números aí em linha com outros SUVs compactos com propulsão turbo. Seguindo agora aqui para o encerramento do nosso conteúdo de hoje, eu apenas reforço que eu precisei captar e editar o vídeo antes da apresentação dos preços do Basalt por parte da Citroën, mas eu vou deixá-los aqui na descrição do vídeo, assim que a marca francesa informá-los, né? Também vou colocar os preços ali no primeiro comentário fixo aqui do nosso conteúdo no YouTube. Bom, eu acho que o Basalt chega então aqui ao mercado brasileiro como uma grande aposta da Citroën para retomar aí uma participação de mercado superior aqui no Brasil e de fato o SUV traz uma proposta bem interessante. Eu acho que foi acertada essa decisão da Citroën de oferecer um catálogo bem mais acessível do Basalt ali com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, porque de fato boa parte dos consumidores esperam de fato essa racionalidade em um modelo e hoje raramente você encontra, né, um SUV compacto com esse tipo de combinação mecânica. Aliás, você praticamente não encontra, né, um rival direto para esse catálogo mais acessível do Basalt. Então, um forte ponto positivo aí para o modelo. Eu acho que também como grandes atributos aí do Basalt, a gente cita, né, como não poderia ser diferente, o amplo porta-malas e a cabine que deve ser ali bem espaçosa, né, para 5 ocupantes, pelo menos segundo o que a gente acompanha ali nas credenciais técnicas, também nas primeiras imagens aí do Basalt. Então, de fato, a Citroën caprichou nessa proposta aí do seu inédito SUV Coupé, inclusive o design mesmo, né, do Basalt já é um argumento ali a favor do produto, né, de fato com uma silhueta ali mais arrojada. Agora nos resta acompanhar como será a receptividade do público brasileiro aqui para a novidade, né? De fato a Citroën ainda precisa superar, né, um certo preconceito aqui do público brasileiro, mas ela traz sim, ela coloca no mercado a partir de agora um SUV compacto muito interessante, bem diferenciado. Então é isso, amigos. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais do Citroën Basalt. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!